Sabedoria, capítulo 19. Egito, Israel e o Mar Vermelho. Sobre os ímpios, porém, abateu-se até o fim uma cólera implacável, pois Deus sabia com antecedência o que iriam fazer. De fato, após permitirem que os justos saíssem e depois de os despedirem com grande insistência, iriam mudar de ideia e os perseguiriam. Assim, enquanto estavam ainda de luto e chorando junto aos túmulos dos mortos, tomaram outra resolução absurda e, aos que haviam suplicado para que partissem, perseguiam agora como fugitivos. Uma fatalidade merecida os arrastava a tal extremo. Infundiu neles o esquecimento do que acontecera, para assim acrescentar aos seus tormentos o castigo que faltava. Enquanto, pois, o teu povo experimentava uma caminhada maravilhosa, eles mesmos encontrariam uma morte fora do comum. Então, a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, como no princípio, para que teus filhos fossem preservados ilesos. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu da água que antes havia. No Mar Vermelho abriu-se um caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram num campo verdejante. Por aí passaram, com toda a nação, os que por tua mão eram protegidos, contemplando teus prodígios admiráveis, como cavalos bem nutridos e como cordeiros correndo aos saltos. Glorificavam a ti, Senhor, seu libertador. Lembravam-se ainda do que acontecera no exílio, quando a terra, em vez de outro gênero de animais, produzira moscas, e o rio, em vez de peixes, expelira a multidão de rãs. Mais tarde viram também nova espécie de pássaros. Quando levados pelo apetite, pediam manjares de banquete. Para satisfazer ao seu desejo, do mar subiram para eles as codornizes. O pecado do Egito supera Sodoma. Sobre os pecadores, porém, caíram os castigos de raios violentos, não sem as advertências que antes lhes tinham sido feitas, mas sofriam justamente por causa de suas próprias maldades, por terem praticado a mais detestável falta de hospitalidade. Houve quem não acolhesse visitantes desconhecidos. Outros reduziram à escravidão esses hóspedes que lhes faziam bem. E não só isto, se ainda se aguarda julgamento contra eles que receberam com hostilidade a estrangeiros, quanto mais contra os que atormentaram com cruéis sofrimentos aqueles a quem tinham recebido com alegria e que haviam participado dos mesmos direitos. Por isso foram feridos de cegueira como aqueles à porta do justo, quando, envolvidos em densas trevas, cada qual procurava a direção da sua casa. Assim, os elementos entre si se harmonizavam, como na harpa, onde os tons mudam a natureza do ritmo, conservando, todavia, a mesma sonoridade. É o que se pode deduzir com certeza da simples observação dos fatos. Animais terrestres transformavam-se em aquáticos, e os que nadavam saltavam para a terra. Na água, o fogo excedia sua própria força, e a água esquecia seu poder de extinção. Por outro lado, as labaredas não consumiam a carne dos frágeis animais que andavam entre elas, nem derretiam aquele alimento de imortalidade, semelhante ao gelo e fácil de se desfazer. Em tudo, Senhor, engrandeceste o teu povo. Tu
o honraste e não o desprezaste, assistindo-o em todo tempo e lugar.